O nosso assunto é sobre a grande tribulação. O texto base está em Mateus 24, 21, que diz: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A Bíblia fala de várias tribulações que já esteve nesse mundo. Entre elas o dilúvio, Sodoma e Gomorra, a destruição daquelas cidades. Mas há um destaque especial para pelo menos 4 que ocorrerão após a primeira vinda de Jesus. A primeira dela, o texto está em Lucas 21, 20 e verso 21. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Então aqui fala de uma tribulação que ocorreria em Jerusalém. Essa tribulação ocorreu no ano 70 depois de Cristo, e Mateus 24, 15 diz: Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver. A gente sabe que o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 21 de Lucas, eles falam de coisas que aconteceriam na queda de Jerusalém, como também que aconteceria no final do mundo. Mas em especial aqui, você vê o destaque que Lucas dá no capítulo 21 sobre os exércitos cercando Jerusalém. Então, foi nesse período que o exército cercou Jerusalém, o exército romano. Foi uma tribulação tão terrível que até aquele momento os judeus nunca tinham passado por ela. Morreram de fome, de doença, devido ao cerco romano. E no final o exército entra na cidade e destrói quase todos. E os que sobram são levados como escravos ou para ser crucificados. A segunda tribulação é uma tribulação pela qual passaria a igreja. Essa tribulação foi no período da Idade Média. Foram mais de 1000 anos de perseguição. Já a segunda tribulação, a segunda angústia que ocorreu, está aqui no livro de Mateus 24, 29. Fala: E logo depois da tribulação daquele dia, veja só, então passou. O que iria acontecer? Sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, e os poderes do céu serão abalados. Então, isso aqui não foi no ano 70, porque não ocorreu esses eventos. A história não relata isso. Mas, no final, quando acabou a perseguição medieval que a Igreja Apostólica Romana efetuou contra os cristãos, então houve esses poderes do céu sendo abalados. Só a lua, as estrelas, houve alguns acontecimentos. Milhares, na verdade, milhões foram torturados, queimados na fogueira. Então, estima-se que 50 milhões de cristãos morreram. E em Mateus, no capítulo 24, no versículo 6 e o 8, e até o 8, fala: Ouvireis de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Então, veja só, essa aqui é a terceira tribulação, quer dizer, um pequeno tempo de angústia que nós estamos vivendo. E aqui fala: Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Então veja só, por que essa tribulação ainda não é o fim? Porque a quarta tribulação será o fim. Vai ser uma tribulação terrível, como nunca houve. Então essa será o fim. Então veja só que são princípios de dores. Quer dizer, algo ainda pior está diante de nós. Agora, quando começa a quarta tribulação e última, antes da vinda de Jesus? Então veja, Mateus 24, 15 e 16 diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entende. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então esse texto, a gente precisa estudar o mesmo na versão de Lucas, porque Mateus escreveu uma coisa e Lucas deu uma luz um pouco maior. Então, como a gente sabe, a Bíblia explica a própria Bíblia. Mateus 21, 20 e 21 fala: Quando virdes Jerusalém cercada. Então, olha só, aqui tem uma ligação com Jerusalém. Agora, que Jerusalém fala aqui? Às vezes pensamos que a Jerusalém é aquela
lá do Estado de Israel, a aplicação dela aqui é uma referência ao povo de Deus. E o profeta Daniel, como vê aqui, ó, que falou o profeta Daniel, Mateus 24:15, ele fala justamente o inimigo do povo de Deus, que é a besta, o que ela faria? Está lá em Daniel 7:25, mudaria os tempos e as leis e atacaria ao povo de Deus, profanaria o santuário. Daniel 8, Daniel 7, tudo fala sobre isso. A pergunta é, será que essa tribulação está perto? Note só, no mês de janeiro, a mídia americana, a gente sabe que os Estados Unidos, conforme Apocalipse 13, é a segunda besta. Então a mídia americana, os principais jornais, as principais revistas, mesmo os sistemas televisivos daquele país, eles publicaram aí, apelando às pessoas para guardar o domingo. Ou seja, a lei de Deus fala que o dia de descanso, que Deus separou o dia do Senhor, é o sábado. Mas houve uma campanha nesse mês de janeiro, em todo o sistema da mídia, falando para quê? Para que a população voltasse a guardar o domingo e voltasse a ir para as igrejas. Também, em seguida, a Igreja de Roma, a Igreja Apostólica de Roma, ela se levantou e começa a combater o povo que guarda a lei de Deus. Ou seja, começa a falar que o sábado é uma aberração, que foi uma invenção dos adventistas e que o dia estabelecido por Deus é o domingo. Entretanto, se você lê a Bíblia em Êxodo 20, lá fala que o dia do Senhor é o sétimo dia, é o sábado do Senhor teu Deus, é o quarto mandamento da lei de Deus. Então, quando se fala em Jerusalém, é uma referência ao povo de Deus. Romanos 9, 6-7, fala que nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Então veja só, e em Gálatas 3,7 fala que os filhos de Abraão são os filhos da fé. Então um ataque a Jerusalém é um ataque ao povo de Deus. Então você percebe que já começa a se levantar tanto a besta da terra, que são os Estados Unidos da América, como a besta do mar, que é a Igreja Apostólica Romana. Então esses dois grupos, eles se uniram para pelejar, para falarem contra a lei de Deus e contra o seu povo. Então quer dizer, nós percebemos que estamos sendo cercados. Esse é o cerco, ou seja, a tribulação se aproxima. E Daniel 12:1 diz o seguinte, que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor do seu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve até aquele tempo. Essa é a quarta tribulação. Então veja só, quando ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer quando sair a marca da besta. Eu faço um apelo a você que está nos assistindo para que você volte para a Bíblia. Muitas pessoas estão envolvidas com conteúdo de internet. Tem muita coisa correta? Tem, mas tem muita coisa errada. Eles destacam uma tribulação, manda armazenar alimento, está, de certa forma, deixando as pessoas aflitas com falsas teorias, coisas que não são da Bíblia. E também alguns dizem que a marca da besta, ela seria uma forma de chip, algo que seria implantado na mão das pessoas, no cérebro. Fala uma série de coisas, ou seja, algo eletrônico, algo social, mas a Bíblia fala que não é isso. O livro de Daniel 7, ali retrata o surgimento da besta, que é esse poder que é contra Deus, né, o sistema da Babilônia, e Daniel 7:25 fala que ela mudaria os tempos e as leis. Então, a marca da besta é essa aqui, a mudança da lei de Deus. Mateus 22:37 fala que o grande mandamento é amar a Deus, porque a lei de Deus se divide em duas partes. A primeira parte fala sobre o amor a Deus, e a segunda parte, os 6 últimos mandamentos, fala sobre o amor ao próximo. Mas a marca da besta é um ataque à lei de Deus. Por quê? Primeiro, a besta é um Deus, fala que todos vão lhe adorar. Segundo, fala uma imagem para a besta, as pessoas vão adorar essa imagem da besta. Terceiro, falará blasfêmia, né, contra Deus, né, que é o terceiro mandamento. E o quarto, vai dizer que não existe o Criador, ou seja, o único mandamento que fala
que em 6 dias criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, ou seja, é o quarto mandamento. Então foi colocado o domingo no lugar. A ideia aí é tirar o Deus como centro da criação. Por quê? A besta vai fazer várias coisas, mas ela não pode criar. Até porque Satanás também foi quem deu poder para a besta, ele não tem esse poder de criar. A marca da besta não é nada a ver com algum evento social, ou eletrônico, ou tecnológico. A marca da besta é algo que tem a ver com adoração. E como a Bíblia explica a Bíblia, lá em Deuteronômio 6, do capítulo 4 a 8, é o único lugar que fala a marca na mão e a marca na testa. Que marca seria essa? A lei de Deus. Em Apocalipse 13, essa marca é o quê? Algo que se opõe à lei de Deus. Apocalipse 13, no versículo 7, fala que é um poder político, né? E deu-lhe-se autoridade sobre tribo, e língua e nação. Verso 17, ninguém compra e nem vende, senão aquele que tiver o sinal, ou seja, é um poder político, é um poder econômico, e adoraram todos os que habitam sobre a terra. É um poder religioso. Capítulo 13, verso 13, e faz grandes sinais, né, grandes milagres, de maneira que faz descer fogo do céu à vista dos homens. Ou seja, é um poder evangélico. O que é o fogo do céu? É o que a maioria dos evangélicos falam, que é o Espírito Santo, só que a besta vai falsificar. Está aqui. Então, um falso espírito já está sendo derramado sobre os cristãos, sobre os evangélicos. Então, o poder da besta é isso aqui. Controla essas 4 esferas da humanidade. O que falta para a tribulação? A gente percebe que as coisas estão começando a se organizarem. Mas falta uma coisa ainda. Apocalipse 7:1, depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então veja só, aqui está os anjos de Deus retendo os 4 ventos. Que ventos são esses? No livro de Oséias 13:15, Zacarias 6:4, Jeremias 3:19, 49:36 e Daniel 7:23, fala que ventos são o quê? Agitação social, guerra, conflitos. Então veja só, os anjos estão impedindo que essas coisas venham. As destruições que estão ocorrendo no planeta, coisas terríveis, não é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Ou seja, Deus não é responsável pelo mal. Ele está retendo, ele está protegendo o planeta. Mas escuta, até quando? Mateus 24:14 fala que e este evangelho do reino será pregado a toda tribo, nação e língua, então virá o fim. Então, quando que os anjos vão soltar, vão permitir que aconteça aí coisas piores do que está ocorrendo agora? Quando? Quando o evangelho for pregado. A Bíblia diz que haverá um selamento no capítulo 7 de Apocalipse. Então, esse selamento que será o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Apocalipse 18:1 fala que toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Amados, nesse momento o erro está passando por toda parte. Hoje nós temos cerca de 40 mil igrejas diferentes e cada uma faz o que quer, o que pensa. Então, todas elas usam a Bíblia, mas o foco principal não é seguir o que está escrito, sim aquilo que mais convém para cada uma igreja. Cada igreja defende aquilo que é mais conveniente para ela. Rejeitam de fato aquilo que a Bíblia fala que tem que ser guardado, inclusive a lei de Deus. Todas elas guardam 8, 9, 7 mandamentos, outras são contra a lei de Deus, mas a Bíblia diz, lá em Tiago 2:10, quem tropeçar em um só mandamento é culpado de todos. Assim como os judeus rejeitaram Jesus Cristo, e hoje eles não são mais salvos como nação, porque a Bíblia diz que só há salvação em Jesus Cristo, e eles rejeitaram Jesus Cristo, a não ser alguns que estão se convertendo. Da mesma forma, o mundo evangélico, ele rejeitou quem? Não Cristo, ele quer Cristo, conforme eles moldaram, conforme a conveniência de cada um. Mas eles rejeitaram a lei de Deus. E a Bíblia é clara que tem que guardar a lei de Deus. Então o Espírito Santo vai ser derramado. Efésios 1:13 fala que o Espírito Santo vai selar as pessoas. Efésios 4:30 fala que é o Espírito Santo que sela as pessoas para o salvo para o dia da redenção. Mas tem um detalhe. Atos 5:32 diz que e nós também, e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então o Espírito Santo será dado para quem? Para aqueles que lhe obedecem. E um dos pontos importantes aqui é que
Os salvos dos últimos dias, está lá em Apocalipse 14, 12. É que tem a fé em Jesus, que amam Jesus e guardam o quê? Os seus mandamentos. Ezequiel 20, 12 fala que o sábado é um sinal de Deus. Então o Espírito Santo sela. Mas quem vai ser selado nos últimos dias? Aqueles que guardarem todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Não apenas alguns, como falam. Depois que o evangelho for pregado a todo mundo, que os salvos forem agora separados, está tudo misturado, as igrejas, todas elas têm dois grupos. Tem salvos e tem perdidos. A Bíblia fala na parábola do joio e do trigo. Então as igrejas estão misturadas. O mal e o bem. Mas Deus vai separar com o selamento. Quem serão os selados de Deus? Aqueles que tiveram o Espírito Santo. E quem serão esses? Aqueles que irão entender e observar os mandamentos de Deus. E obedecer os mandamentos de Deus. Então depois disso, começa agora a grande tribulação. Guerras. O mundo está armado. Cada dia mais as nações estão se armando para as guerras. Armas poderosíssimas estão sendo construídas. Mas a Bíblia diz que esse planeta será arrasado com uma angústia, com uma tribulação que nunca houve. Lucas 21, 6, Jesus falou: não sobrará pedra sobre pedra. Além das armas convencionais, as nações estão armadas com armas atômicas, armas nucleares, armas terríveis, que também serão deflagradas, irão destruir muitas coisas nesse planeta. Muitas pessoas falam que têm medo da grande tribulação, mas Jesus fala: não temas, eu estou contigo. Salmo 23, ainda que eu ande pela vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Os justos sofrerão sim, mas não tão quanto os ímpios. Porque Deus vai estar com os justos. Deus vai estar com aqueles que entregaram a vida a Cristo. Então, não precisa ter medo, porque a Bíblia diz, Apocalipse 3,10, como guardaste a minha palavra, eu também vou te livrar da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Apocalipse 3,10. Salmo 91,7 fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E o versículo 10 do Salmo 91, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso aqui é uma referência a esses dias que estão diante de nós. Isaías 33,16 fala: estes habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Enquanto uma fome terrível vai estar pelo mundo, os salvos vão estar refugiados nas montanhas, e Deus não vai deixar que falte para eles nem o pão e nem a água. Entretanto, os justos passarão por uma angústia também. É uma angústia de súplica a Deus pelo perdão. Jeremias 37 fala que passarão pela angústia que Jacó passou. A angústia de Jacó não é o sofrimento, aquela angústia, recebendo as pragas, sendo mortos. A angústia de Jacó será uma angústia pelo fato de estarem na presença de Deus, suplicando a misericórdia de Deus. Não te deixarei, Senhor, enquanto não me abençoares. E para aqueles que imaginam que essa grande tribulação ocorrerá depois da vinda de Jesus, olha o que diz aqui, Apocalipse 7,13. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? O versículo 14 responde: estes são os que vieram da grande tribulação. Percebem? Então Jesus volta, os salvos chegam no céu e um dos anciãos pergunta: quem são estes? Aqui fala: são os que vieram da grande tribulação. Então a tribulação ela vai ocorrer antes da vinda de Jesus. Essa tribulação ela ocorrerá pelo menos de duas formas: os conflitos, as agitações, as pestes, tudo de terrível que poderia acontecer, irá acontecer, desastres naturais, mas também fala que são as 7 pragas do Apocalipse. Apocalipse 16, 2, a primeira praga fala que vai surgir um tipo de câncer, um tipo de tumor
na pele das pessoas, e eu fico imaginando, se a Covid foi um grande desastre, uma grande dor, imagina agora câncer, tumor na pele das pessoas. Essa é a primeira praga. E a segunda praga, Apocalipse 16, verso 3, fala que o mar vai se tornar como sangue. Veja que desastre, veja o que vai acontecer, como vai ficar esse planeta. A maior parte do oxigênio vem do oceano, então ficará sem oxigênio, sem transporte. Praticamente a energia também entra em ruína, porque o mar ele é responsável pelo bom funcionamento do planeta. Muitas coisas vão ocorrer. A terceira praga, no versículo 4, fala que os rios se tornaram como sangue. Imagina, agora toda a água doce vai estar como sangue, então as pessoas não terão água. E a quarta praga, no versículo 8, fala que o sol ele se tornou extremamente quente. Então as pessoas estão falando de um aquecimento global, mas aqui de fato será um aquecimento global. Ou seja, o sol vai superaquecer. Não vai haver internet, não vai haver energia, não vai haver automóveis, um colapso total. E o quinto anjo derramou a sua taça, a quinta praga, sobre o trono da besta. Então se tornou em trevas. Essa praga aqui deverá ser não literal, mas uma praga simbólica. As pessoas vão entender que estão em trevas. O sistema da besta vai enganar as pessoas, prometendo paz e segurança, prometendo felicidade, mas na quinta praga as pessoas vão entender que estão em trevas, que estão contra Deus. Vão entender que o sistema da besta é um sistema satânico e não de Deus. E a sexta praga fala que o rio Eufrates seca. Veja, isso aqui não tem nada a ver com o rio Eufrates, lá no Iraque, não tem nada a ver com isso. Aqui também é uma praga simbólica. Por quê? Aqui fala que, e da boca da besta, né? Continuando o texto, e da boca da besta, da boca do dragão, da boca do falso profeta, saiu 3 espíritos imundos. Quem são esses espíritos? Apocalipse 16, 12 até o 14 diz, são espíritos de demônios que fazem milagres. Ou seja, então, nesse momento, os espíritos malignos, já no meio do povo que se diz cristão, estarão unidos para se prepararem para pelejar contra Deus, porque eles sabem que estão perdidos. Então, serão pragas arrasadoras. O planeta destruído, o mar e os rios em sangue, sol superaquecido, coisas terríveis destruindo o planeta. Porém, a última praga, a sétima, fala que no capítulo 16, verso 18, e houve trovões, relâmpagos e um grande terremoto como nunca houve. E o versículo 21, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras do peso de 1 talento. 1 talento é uma média de 30 a 40 quilos. Então veja só, um terremoto como nunca houve irá destruir o que sobrou desse planeta. Esse terremoto será tão devastador e depois disso ainda vai cair uma grande saraivada, ou seja, pedras caindo do céu enorme, destruindo completamente este mundo. Em meio à tribulação, em meio a essa grande angústia, Deus vai ter um povo espalhado, perseguido, correndo, o mundo inteiro contra ele, leis contra eles, mas eles vão olhar para o céu e vão ver Cristo, vão ver Jesus. Daniel 12, 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Vai haver a ressurreição. E verso 30 do capítulo 24 de Mateus, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amados, Jesus está voltando. No momento que seu povo estiver sendo perseguido, no momento que seu povo estiver aflito, ele volta com todo poder e glória para resgatar o seu povo. 2 Pedro 3,10, o dia do Senhor virá como ladrão. De noite,
Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Além dos conflitos, das guerras, das revoluções, das pestes, das pragas, do grande terremoto, da saraivada, a Bíblia diz que Jesus virá e fogo desfarão os elementos dessa terra, tudo que nela há se queimarão. Mas o apóstolo Pedro conclui em 2 Pedro 3,13, ele diz: mas nós, quem somos nós? Todos aqueles que entregaram a vida para Jesus, aqueles que amam a Jesus e seguem a sua palavra, aqueles que são obedientes ao Senhor, não aqueles que falam Senhor, Senhor, mas não fazem o que Ele manda. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Você aguarda um novo céu? Você aguarda uma nova terra? Porque esse céu e essa terra vão passar. Apocalipse 21:1. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e agora tem um novo céu e uma nova terra. Daniel 12, verso 3, fala: os que forem sábios. Quem são os sábios? Aqueles que entregaram a vida a Cristo. Resplandecerão como o fulgor do firmamento, terão um brilho especial, e os que há muito ensinam a justiça, os que pregam o Evangelho, como as estrelas, sempre e eternamente. Os salvos viverão para sempre. Brilharão como as estrelas no fulgor do firmamento, para sempre ao lado de Deus, para sempre livre da dor, para sempre adorando ao Senhor com todos os salvos, para todos sempre. E a Bíblia continua: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas são esse mundo de pecado. Esse mundo passará. A última angústia, ela marca o fim desse mundo para sempre. Mas Deus preparou um lugar onde não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais pranto, não vai haver desemprego, não vai haver fome, não vai haver divórcio, não vai haver funeral. Amados, Deus abençoe você, a tua família, e que todos nós nos preparemos para um dia estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, o fim, Senhor, de todas as coisas já está estabelecido. Esse mundo já passou por várias tribulações. Estamos vivendo, Senhor, o momento da pequena tribulação, da pequena angústia. A grande, Senhor, já está para se manifestar. Logo, logo o teu evangelho vai ser pregado e esse mundo cairá para sempre. Mas tu preparou um novo céu, ó Deus. Nos prepare também para estarmos contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém.